Olá, meu amigo, minha amiga. Ensina ao menino o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar. Essas são palavras que o Senhor liberou para que pudesse ser tratadas pelos pais aos filhos, para que os pais pudessem aplicar aos seus filhos e os seus filhos pudessem entender a importância de conhecer o Senhor já na infância. A palavra de Deus, ela diz que os filhos devem honrar os pais para que os dias deles sejam longos na terra. Nós temos visto que os jovens têm sido os que mais têm morrido nesses últimos tempos. Os jovens têm morrido de overdose, de drogas, eles têm morrido pelas facções, eles têm morrido pela polícia, por muitas vezes entrar em confronto com a polícia, devido a tráfico de drogas, devido a roubos. Os jovens têm morrido muitas vezes até pelos próprios pais, por se levantar contra os pais dentro das suas próprias casas. Tem sido um tempo um tanto difícil ver jovens morrendo tão cedo, e isso traz uma tristeza muito grande. Acredito que ainda mais para os pais, porque viram seus filhos, crianças, tão inocentes, e de uma hora para outra, aquela criança que abraçava, que beijava e que dizia que não podia viver sem o pai, sem a mãe, agora está querendo bater e até mesmo matar o próprio pai e a mãe. E aí um pai e uma mãe vê o seu filho morto, é uma dor terrível. Muitos pais dizem que melhor mesmo é os filhos enterrarem os pais do que os pais enterrarem os filhos. Mas infelizmente, devido à rebeldia e desobediência que tem havido na vida de muitos jovens, muitos pais estão tendo que enterrar os seus filhos. Então a palavra de Deus, ela diz que o melhor mesmo é os pais ensinarem às crianças o caminho que devem andar. E que caminho é esse? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu amigo, minha amiga, esse caminho chamado Jesus tem sido pouco ensinado. Muitos pais ensinam aos filhos o caminho da bebida, o caminho das festas, ensina para os seus filhos o caminho de muitas coisas que há nesse mundo, mas infelizmente não ensinam o caminho do Senhor Jesus. E por isso muitos têm pagado um alto preço. Nós temos visto que até mesmo o nosso governo, os governos, ensinam que os pais eles têm que tentar dialogar com seus filhos para que eles cheguem a uma decisão sobre qualquer coisa que há entre eles no dia a dia. Só, meu amigo, minha amiga, que nós entendemos que desde criança, todos nós que já temos um pouco mais de idade, nós bem sabemos que a palavra de um pai deve valer diante de um filho. E que um pai não tem nenhum direito de estar tentando negociar com o filho uma decisão que o pai tem que tomar. Infelizmente, por pais estarem querendo negociar com filhos e estar querendo pedir a filhos decisões, tomar decisões que um filho ainda não tem maturidade nem capacidade de tomar, isso tem trazido sérios problemas. Deixar filhos soltos, deixar filhos fazer o que eles bem querem, isso tem trazido sérios problemas para muitas famílias. Então, meu amigo, minha amiga, quando um pai, ele não desenvolve a sua missão de pai, no que diz respeito a acompanhar, a ensinar e a mostrar ao seu filho como as coisas devem funcionar na vida, infelizmente, ele vai estar quebrando este princípio da palavra de Deus que diz: ensina ao menino o caminho que deve andar. Este ensinar
ao menino o caminho que deve andar, em primeiro lugar, é ensinar o caminho do Senhor. É ensinar como a vida funciona aqui na terra. É ensinar quem é a autoridade e quem deve obedecer à autoridade. Infelizmente, as coisas por não estar acontecendo dessa forma, e muitos pais que não têm maturidade e são mais crianças do que os seus próprios filhos, têm sofrido as perdas e os danos que nós estamos vendo nesses últimos dias. E há até pais que cumprem com as suas obrigações, mas infelizmente as más amizades, como diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes, por estarmos em um mundo tão desenfreado no que diz respeito à desobediência e rebeldia. Até aqueles filhos que estão sendo bem ensinados, muitas vezes acabam sendo mal influenciados por amizades a andar em caminhos que não devem andar. Então, qual o segredo? Qual o conselho? Qual a decisão para tomarmos diante de tal problema? É insistirmos, persistirmos em ensinar o menino o caminho que deve andar, para quando crescer, ele não se desviar. Faça isso, se esforce, porque, meu amigo, minha amiga, o problema com os filhos tem atingido muita gente. E que eu e você não venhamos ser a próxima vítima diante dos problemas que nós estamos vendo dentro dessa sociedade. O caminho é persistirmos. O caminho é insistirmos no ensinamento da palavra do Senhor, para vermos os nossos filhos em uma vida adulta não se desviar, mas persistir em obedecer àquele que nos chamou para fazermos as coisas da forma como tem que ser feitas. Deus abençoe. Até a próxima.